Bom, aneurisma de aorta, vamos lá. Alguém tem dúvida? Se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompem. Eu sei que vocês estão cansados do dia. Eu estou tentando ir devagar para entrar naquela agora que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Então, aneurisma de aorta. Normalmente aterosclerótico. Poucos são os inflamatórios e micóticos. Tá? Os congênios também são super raros. Se tiver que chutar, são sempre a maioria aterosclerótico. A grossa maioria abdominal, especialmente infrarrenal. Tá? Quando tiver aneurisma infrarrenal, procure se não tem nada no tórax, tem 12% mais ou menos de concomitância. Procure aneurismas periféricos que estão 15% associados. Tá? Mas a grossa maioria dos aneurismas é infrarrenal, aterosclerótico. Então, se tiver que chutar, é homem com aterosclerose abaixo do rim. Combinado? Basicamente é isso aí. Tá? Dissecção de aorta. Dissecção de aorta é totalmente diferente de aneurisma de aorta. Apesar de a gente tratar a dissecção de aorta como um aneurisma de aorta depois de um determinado tempo, as coisas são totalmente diferentes. A dissecção nada mais é do que o descolamento da camada mais interna da aorta. Né? Então a íntima, ela se descola especialmente em pacientes hipertensos e por isso, quando você tem a crosta da aorta, quando você tem a crosta da aorta, o sangue que sai aqui disparado pelo coração vai batendo, especialmente se for hipertenso, sempre mais ou menos no mesmo lugar. E aí, habitualmente, é aqui que acontece o descolamento e a dissecção, o início da dissecção. Habitualmente é assim que acontece. Então, é o descolamento da camada mais interna, ou da íntima, e esse descolamento ele pode ir tanto distalmente, né, se você continuar com o fluxo vai entrando aqui no que a gente chama de luz falsa, esta seria a luz verdadeira, e a dissecção se continua, até que aconteça um negócio chamado autofenestração, que nós vamos falar, ou que não aconteça e a gente tem que fenestrar. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Eu vou fazendo um briefing antes para a gente entender bem o que a gente vai falar lá na frente. Então, o descolamento da camada mais interna da aorta, que é a íntima, com descolamento da mesma, de forma progressiva, causada pela força proporcionada pelo fluxo sanguíneo. Então, o sangue vai empurrando, né? A frequência cardíaca, o fluxo sanguíneo vai empurrando a aorta, a parede descolada, e essa parede vai se descolando distalmente. Forma-se, então, uma falsa luz, né, como a gente viu ali, entre as camadas íntima e média. Então, descola a íntima, e aí vai passando o sangue entre a íntima e a média, e aquela é a falsa luz. E a verdadeira luz, muitas vezes, está sendo diminuída pelo aumento da dissecção. Pode haver uma progressão de descolamento distal ao início, ou até muitas vezes proximal, e aí a gente vai ver o comprometimento importante que dá. Está habitualmente associada à hipertensão, síndrome de Marfan, especialmente os Marfans são suscetíveis à dissecção, é mais comum em homem, e pode haver um aneurisma pré-existente, porque a parede já é friável. Tá certo? O quadro clínico é típico. É uma dor torácica com radiação para o dorso, especialmente, ou para a região cervical e para o abdômen. Né? Sinais de oclusão de ramos aórticos, que pode ser neurológico, visceral, membro inferior. Insuficiência aórtica, especialmente se tiver comprometimento proximal. Com comprometimento da válvula aórtica especialmente, e choque por rotura ou tamponamento cardíaco. Então é assim, precisa entender que da aorta vão saindo alguns ramos, a gente já falou. Então o primeiro ramo são os ramos coronários, são as coronárias. E se o cara tiver um descolamento, uma dissecção que comprometa a coronária, o cara tem isquemia miocárdica. Tá certo? Se o cara continuar dissecando, o cara tem uma isquemia do território direito. E tem uma história super engraçada que aconteceu comigo, não foi com ninguém, comigo, eu comi uma super bola. E se o cara continuar dissecando, ele isquemia o território esquerdo. E assim sucessivamente. Né? Então, uma vez eu era recém-formado, eu não sei se ainda tem CRM provisório, ainda tem isso, vocês tiram CRM provisório? Não, né? Antigamente tinha uns CRM, assim, 800, então, enfim, eu tinha uns 0800 aí já. E eu estava de plantão nesses hospitais, aí eu já era R1, né?
tinha CRM, licença para matar, fui dar plantão. Aí, pô, cheguei no hospital, e a gente dá plantão de tudo, né? Clínica, cirurgia, o que viesse, a gente traçava. Aí o cara chegou lá, hipertenso pra caramba, dor no peito e tal. E o cara tava hemiplégico à esquerda. Pô, diagnóstico, AVC, né? O cara fez um AVC, o cara hipertenso, fazendo um AVC, né? Fui lá, liguei pro colega da UTI, falei, colega, é o seguinte, ó, tô com um paciente aqui super hipertenso e tal. Eu não quis baixar muito a pressão, porque senão a gente vai diminuir o fluxo e tal. Resolvi te ligar pra gente mandar o cara pra UTI, né? Enfim. O cara falou, mas é um AVC? Não, um AVC, tenho certeza. Hemiparesia esquerda, o cara não tá plégico, mas tá parético e tal, não sei o quê, do lado esquerdo. Ah, então tá, então do comprometimento. É isso mesmo. Então, bom, desliguei o telefone, voltei pra sala de emergência. Olhei pro cara, aí eu falei pro enfermeiro, não tava hemiparético à esquerda e tal. Então, não, acho que não, doutor, é a direita. O cara tava parético à direita. Pô, parético à direita. Bom, passei no telefone, liguei pro cara. Falei, colega, desculpa aí, viu? Mas assim, o cara tava parético, eu falei pra você que era a esquerda, né? Ele falou, eu falei, não, só que ele tá à direita, né? Aí ele falou assim pra mim, você não quer fazer uma tomografia de tórax? Esse cara, pô, do crânio você quer dizer, né? Não, do tórax. Então o que aconteceu com o cara? Eu falei, pô, o cara é maluco, né? Então o que aconteceu com o cara? O cara tava tendo uma dissecção de aorta, um cara jovem, hipertenso pra caramba e tinha síndrome de Marfan. E o cara dissecou, o cara teve uma isquemia do território direito, o cara fez uma hemiplegia esquerda, continuou a dissecção e aconteceu o que a gente chama de autofenestração, que depois eu vou falar para vocês o que é, e o cara irrigou o lado direito e isquemiou o lado esquerdo, porque continuou, progrediu. E para encurtar a história, esse cara dissecou, continuou a dissecção, o cara abriu os dois e ficou sem sequela neurológica, mas eu comi bola. Né? Não era nem DNV, nem o cara que estava fazendo uma dissecção de aorta. Então isso é bom para a gente aprender que não adianta, chama o clínico, chama o médico, que a gente não sabe nada. Viu? Cirurgião é duro, viu? Mas acha que sabe tudo. Né? Pois bem. O início da dissecção acontece normalmente após a válvula aórtica, né? 2 a 4 centímetros depois da emergência dos ossos da coronária. E após a emergência da subclave esquerda, no ligamento arterioso. São os locais mais frequentes de dissecção. A gente pode classificar a dissecção, segundo Stanford, em A e B. A, pega a aorta ascendente, e B, após a emergência da subclave. A que nos interessa é sempre a B. A é do pessoal da cardíaca. E aí a gente mistura com DeBake, que vai de 1 a 3B. Tá? Isso aqui vocês vão ter que dar uma lida porque cai, classificação de DeBake cai. Crawford para o aneurisma e DeBake para a dissecção. Cai, não tem jeito. Então DeBake e Stanford, aí mistura os dois, né? Tá certo? 1A, então se é A, pega ascendente. Se é A, pega ascendente. Se é B, abaixo da subclave. Tá? E aí vai de 1, 2 a 3. 20% das dissecções de aorta morrem nas primeiras 24 horas. Então a dissecção de aorta é uma coisa importante porque tem alta mortalidade, especialmente nas primeiras 24 horas. Mais de metade morre nas primeiras 48 horas e 70% morre na primeira semana. Então a mortalidade é extremamente alta. A progressão da dissecção pode ser proximal, com comprometimento da válvula aórtica e insuficiência coronariana e cardíaca aguda. Então, se o cara tem dissecção proximal, o cara acaba destruindo a válvula aórtica e entra em insuficiência cardíaca aguda. Ou o cara pode ter tamponamento cardíaco por hemopericárdio. Tá certo? E distal, comprometimento com IAM, AVC, isquemia renal, isquemia mesentérica, depende do ramo que comprometer. E pode acontecer a autofenestração, que é o encontro da luz falsa com a verdadeira, e aí então estabilização do quadro. Então como é que acontece? Então é assim, vou pegar o azul que está aqui. O flap, a gente chama de flap, ele pode vir dissecando, 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 até que, por exemplo, encontre a artéria renal. E aí, quando ele descola aqui, ele descola o ósteo da artéria renal. Então, o sangue que vem aqui volta a encher a luz verdadeira. Isso chama autofenestração.
Quando isso não acontece, a gente mesmo fenestra. A gente vai lá, abre e liga a luz verdadeira na luz falsa. Isso estabiliza a progressão da dissecção. Deu para entender? Que autofenestração? Então, é nesse momento, é para isso que a gente torce que evolua uma dissecção de aorta, para a autofenestração, porque estabiliza o quadro, acabam as isquemias, porque mesmo que o sangue não venha aqui por cima pela luz verdadeira, vem por refluxo. E acaba enchendo a luz verdadeira por refluxo. Neste momento, estabilizou o quadro? Estabilizou. Esta parede aqui é muito mais fina, é muito menos resistente. E a tendência disso a longo prazo é virar um aneurisma. Daí a confusão de aneurisma dissecante, de aorta e dissecção de aorta aneurismática. Aneurisma dissecante é uma entidade que a gente vê, mas significa que o cara tinha um aneurisma e como a parede era mais friável, dissecou. Dissecção crônica dilatada significa que o cara tinha uma dissecção e como a parede é friável, dilatou. Beleza? Então há uma diferença entre aneurisma dissecante e dissecção crônica dilatada. Legal? A dissecção crônica dilatada segue o mesmo padrão do aneurisma de aorta. Abdominal, dilatação 5 centímetros, torácico 6 centímetros para cirurgia. Acompanhamento semestral, tudo que vocês viram no aneurisma de aorta. Combinado? Tudo bem? O tratamento clínico consiste principalmente em mandar para a UTI. Tá vendo que eu não estava errado, eu queria mandar o cara para a UTI, o cara que não deixou. Usar beta-bloqueador. Por que a gente usa beta-bloqueador? Primeiro, porque diminui a pressão, por ser beta-bloqueador, também diminui a frequência cardíaca, o que ajuda a estabilizar o quadro. Analgesia e ansiolítico, porque dói pra caramba, o cara fica super ansioso. E a analgesia e a dor é um parâmetro importante pra gente. Se o cara continua com dor, ele continua dissecando. Isso é sinal de alerta e pode levar você a operá-lo na fase aguda. Tratamento cirúrgico, quando você tem sinais de rotura, déficit neurológico persistente, não melhora, você tem que fenestrar, não tem jeito. Isquemia de ramo aórtico, dificuldade para controle da pressão, não melhora a pressão, não tem jeito. Especialmente quando você não tem dificuldade de controlador. Então a dor é um parâmetro muito importante. Às vezes você não consegue controlar a pressão, não consegue controlar a dor, e a pressão não baixa, o cara tem mais dor, o cara fica mais ansioso, piora a pressão e continua a dissecção. Né? Então quanto mais hipertenso, mais rápida é a dissecção. E quando você percebe que há aumento da falsa luz, né? Porque o que acontece é que se você continua a ter um fluxo grande pela falsa luz e não tem fenestração, a falsa luz pode entupir a luz verdadeira. E aí você passa a ter isquemia daqueles órgãos que estavam sendo irrigados através da luz verdadeira. Tá certo? Então o aumento da falsa luz faz com que você opere. A dissecção crônica deve ser tratada como um aneurisma de aorta, tá? E chama-se dissecção crônica dilatada. Beleza? Qual é a importância disso? A dissecção tipo 1 tem uma mortalidade cirúrgica de 16%. E a tipo 3 tem 73% de sobrevida em 1 ano com o tratamento clínico adequado. Então, assim, tratar clinicamente esses pacientes com dissecção é muito melhor do que você ter que operá-lo na fase aguda. Então, se você conseguir, é melhor. Propedêutica armada para isso, bela dilatação de mediastino, né? Tá certo? Com alargamento de mediastino, com derrame pleural, sangrou. O ecocardiograma mostrando a dissecção, né? Você vê o flapping, né, da falsa luz, tá vendo? A gente consegue ver o flapping no ecocardiograma. Aqui a gente vê o flapping na tomografia e na ressonância, né? Ó. Tem uma foto mais bonita de ressonância. A luz verdadeira e a falsa luz. A ortografia mostra também, ó, olha o local da fenestração aqui, ó. Você vê, ó. Luz falsa, luz falsa, luz falsa, luz falsa, luz falsa, luz falsa. Reencheu. Reencheu pela fenestração. Encheu a ilíaca comum esquerda
e ilíaca comum direita. Tá vendo? Ó, cirúrgico, luz verdadeira e luz falsa. E aqui já mostrou que fenestrou, tá vendo? Encheu os dois lados, é o mesmo caso. Aqui um flapzinho, você viu que já dissecou para baixo das renais. E aqui o esqueminha de autofenestração, né? Então, se não fenestrar, que é o que aconteceu aqui, se não autofenestrar, a luz falsa pode continuar progredindo e fechando a luz verdadeira, diminuindo a irrigação dos tecidos e órgãos que estavam sendo irrigados por esse lado, pela luz verdadeira, né? Então é por isso que a gente precisa operar. E quando acontece a autofenestração, há uma estabilização do quadro. É aí que a gente acompanha esses pacientes. Ó, belo flap na ressonância, tá vendo? Ó, que flap bonito de ver. Esse é bem visível, né? Imagem bem feliz. E aqui que eu acho que a cirurgia endovascular veio trazer grandes benefícios. A cirurgia endovascular, a correção endoluminal, ela, especialmente para cirurgias torácicas, seja dissecção, seja aneurisma de aorta, ela veio diminuir muito a morbimortalidade. Então imagine que a gente consegue, através de uma punção femoral, e muitas vezes só uma dissecção, ir com uma prótese até o sítio inicial da dissecção e abrir uma endoprótese, fazendo com que a luz, com que o flap feche a luz falsa, né? Então, através de uma incisão na virilha, a gente consegue corrigir uma dissecção no tórax. Então, eu acho que é nisso que a cirurgia endovascular é isso que agregou. Eu acho que funcionou muito bem a cirurgia endovascular para dissecção de aorta, para aneurisma de aorta e mesmo para aneurisma infrarrenal, né? Hoje é inegável que a correção endoluminal, naqueles pacientes que têm condição anatômica principalmente, a gente fazer a correção endoluminal, os caras se beneficiaram muito, né? Apesar de enjaular apenas o leão, a gente tem como acompanhar, né? E uma coisa não contraindica a outra, né? O que a gente não pode é negligenciar, né? Ficar colocando um aneurisma que não tem condição anatômica favorável, né? Mas a endoprótese, quando bem indicada do ponto de vista anatômico, vai muito bem, tá? Então a dissecção, ó, o intraoperatório, a canulação, e aí a luz verdadeira e a luz falsa de dissecção. Beleza? Arterite de Takayasu. Chama qualquer coisa parecido com isso aqui. São todos sinônimos, tá? Arterite primária de aorta, síndrome aórtica, coarctação atípica da aorta, doença sem pulso, enfim, síndrome de Martorell, do que você quiser chamar, mas a gente chama de arterite de Takayasu. É uma doença crônica, inflamatória, que acomete grandes vasos como a aorta e seus principais ramos, especialmente a artéria pulmonar, que tem uma classificação especial para ela. A etiologia, a gente não sabe se é infecciosa, tá? Mas o que eu tenho visto é que há uma concomitância muito grande de Mycobacterium tuberculosis, ou seja, de pacientes com PPD positivo e Takayasu, né? É uma doença relacionada ao dano do tecido conjuntivo, uma doença do colágeno, e está relacionada ao estrógeno. A questão está aqui porque ela é muito mais comum em mulher, né? Ela pode ser do tipo 1 ao tipo 4, e veja que o tipo 4 é aquela que acomete a artéria pulmonar, independente de comprometer ou não, né, arco aórtico, enfim, ou o que quer que seja. Então o tipo 1 envolve o arco aórtico e seus ramos, tipo 2 a aorta torácica e abdominal e polpo arco, o tipo 3 engloba as características do tipo 1 e 2, e o tipo 4 pega a pulmonar, independente de pegar ou não a aorta. Ó, de verdade eu nunca vi cair classificação de arterite de Takayasu. Mas é importante dizer e ter em mente que a artéria pulmonar é um ponto importante da arterite, porque faz parte de uma classificação especial dentro da arterite, que é o tipo 4. Tá? Ela é uma panarterite, e a gente chama de panarterite porque ela pega todas as camadas da artéria. Tá? Então ela é uma panarterite, envolve toda a parede arterial do tipo granulomatoso. É muito mais frequente em mulher, 9:1, e evolui em 3 fases, e que podem ir mudando entre si, alternando-se entre si. Então, o diagnóstico é basicamente clínico inicialmente, quando a gente vê
sexo feminino com idade baixa e com ausência de fator de risco para outras doenças vasculares, presença de sinais inflamatórios, lesões estenóticas ou dilatadas da aorta descendente com lesões oclusivas do tronco supraórtico, ramos da aorta, enfim, ramos grandes da aorta, e espessamento da parede arterial, quando a gente vê pelo ultrassom e a tomografia. Então é o seguinte, mulher, jovem, com sinais inflamatórios, VHS aumentado, PCR aumentado, que você tem ausência de pulso, especialmente em membros superiores, sopro carotídeo importante, você faz a angiografia ou a ressonância magnética e percebe que tem afilamento das artérias, ramos de aorta ou até da própria aorta, a chance de ser uma arterite Takayasu é muito grande. Tá? O diagnóstico geral, né? Nada dá isso, né? Anemia discreta, prova inflamatória aumentada, tomografia com alteração morfológica de parede, enfim. A anemia discreta e a prova inflamatória é sacanagem, né? Mas enfim, a tomografia mostra alterações morfológicas da parede, você vê a parede espessada ou espessa. A arteriografia ainda é o padrão ouro, porque mostra um afilamento das artérias distais. E a angiorressonância hoje vem sendo introduzida no lugar da arteriografia. Mas ainda hoje, se cair na prova, o padrão ouro para diagnóstico é a arteriografia. Tá? O tratamento é clínico. E muitas vezes a gente começa com corticoide em doses elevadas inicialmente e vai decrescendo em 2 a 4 semanas e habitualmente a gente consegue reverter. Muitos pacientes que vêm sem pulso distal, quando a gente faz corticoterapia, a gente faz um bolinho, depois a gente entra com uma dose alta de comprimido de via oral e vai diminuindo, a gente percebe muitas vezes que reverte a situação e a gente acaba encontrando o pulso. Né? Entra com vasodilatador e hemorreológico, né? Dá antiagregante plaquetário e é possível o reaparecimento dos pulsos depois do tratamento da fase aguda. Então, na fase aguda, não tem muito o que fazer, né? É aquela máxima do não sabe o que tem, meticortem, né? Aqui é isso aí mesmo, né? Não sabe o que tem, dá meticortem, boa. Então, o paciente vem, você acha que é Takayasu, tem diagnóstico de Takayasu, corticoide responde muito bem. E muitas vezes esse processo inflamatório, se não for um processo inflamatório crônico, estiver na fase aguda, for o primeiro episódio, você entra com corticoide e você reverte a situação, você palpa pulso distal. Tá? O tratamento cirúrgico é para quando você tem hipertensão renovascular grave, né? Então o paciente tem Takayasu com hipertensão renovascular grave, isquemia de órgãos viscerais de extremidades, que não melhora, presença de aneurisma, então dilatou, especialmente nas dilatações pós-estenóticas, né? Um parênteses. Dilatação pós-estenótica. Imagine que você tenha uma mangueira e que você ligue essa mangueira e aperte a ponta da mangueira. Então, o sangue vai sair numa velocidade maior, tá certo? Vai sair turbilhonado. Então, nos grandes vasos, na aorta, por exemplo, é a mesma coisa. Né? Você tem uma estenose, o sangue passa por ali, por aquela estenose, e o sangue depois fica turbilhonado. E aquele turbilhonamento pode levar a uma dilatação pós-estenótica, tá? Levando ao aneurisma, então, em função de dilatações pós-estenóticas. Tá legal? Presença de isquemia crítica de sistema nervoso central. Quando é que você não faz? Quando você tem um processo inflamatório agudo, não adianta nada. Não vai operar, né? O cara na fase aguda não tem jeito de operar. Até porque vai entupir. Quando você tem insuficiência coronariana sintomática ou miocárdica sintomática, você não consegue, você vai botar na mesa para matar o freguês, né? Ou quando você tem uma insuficiência renal irreversível. Porque aí também não adianta você ficar mexendo. Então é isso. Essas são as doenças de aorta.